Bem-vindos ao Me Conta Seu Processo, um espaço para falar dos processos da vida com as suas amigas psicólogas. Pri, quinto episódio já, quinto episódio. Metade do que a gente já programou. Exatamente, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito querida, a Beatriz, nutricionista, minha Nutri que eu amo. Bem-vinda, Bia! Bem-vinda, Bia. Obrigada, meninas. Feliz demais com esse convite. Admiração por vocês é demais e estar aqui poder compartilhar é uma delícia. Adorei o nome do podcast, Me Conta o Seu Processo, porque estamos todos em processo o tempo todo, né? Obrigada, Sim, adorei. Sim. Bom, a gente vai conversar bastante sobre a Bia, sobre todo o processo profissional dela. A gente vai falar sobre alimentação hoje também. Mas antes, a gente tem alguns agradecimentos para fazer. Vamos começar agradecendo a Jolie Boutique, Pri. Sim, nós estamos lindas, graças à Jolie Boutique. Beijo, Edi, pelos nossos looks maravilhosos. E a Edi pediu para eu avisar todo mundo que ela está fazendo promoção das peças de verão. Inclusive, esta pecinha estava lá, já não está mais, está aqui comigo. Mas então, corram lá no Instagram, elas sempre postam as promoções para vocês acompanharem. Muito obrigada pela parceria mais uma vez, Edi. E temos uma segunda patrocinadora hoje. Sim, maravilhosa. Patrícia da Vibe. Vocês lembram da Paty, né? Ela participou do nosso segundo episódio. Nossa primeira convidada. E a Paty, gente, ela mandou apenas assim. Então eu quero mostrar pra vocês o kitzinho que chegam as roupas da Vibe. Ela mandou um recadinho aqui e eu vou ler pra gente. Fabiola e Priscila, vocês receberam o conjunto trilobal da nossa coleção Glitter Color, uma coleção essencial que conta com cores incríveis, desde as mais discretas até as mais chamativas. Tomara que a minha seja chamativa, eu ainda não sei qual que é. Além do brilho que ganha nosso coração. Essa coleção conta com a tecnologia de proteção UV50, ótimo para quem corre na rua, pedala. Tecido térmico, controle anti-odor, ótima respirabilidade. E aí, ela colocou aqui as cores. Olha, eu vou abrir para vocês o pacotinho da minha. Azul marinho luar. Vem com esse kitzinho, ela sempre manda um brinde, uma xuxinha. Pode surtar que a sua encomenda chegou. E vamos lá. A Paty usa também uma essência de melancia em todos os pacotinhos dela. Eu adoro receber porque tá sempre cheiroso. Eu adoro também. Vamos ver essa apresentação. Será que eu consigo abrir, gente? Que eu ainda tô no processo da físio. Ó, físio, eu tô usando os dois braços, como você falou. Ih, eu não sei se eu vou conseguir abrir. Quer ajuda? Então eu vou fazer o que a Patrícia não gosta, mas eu amo. Eu vou destruir o pacote. Paty, desculpa, é por uma boa causa. Eu amo fazer isso. Ai, que lindo! Amei! Não é a cor chamativa, mas tem muito brilho, então eu já tô muito feliz. Ótimo pra treinar. Paty, muito obrigada. E vocês vão ver nos próximos episódios o que a Pri recebeu, certo? Obrigada, Paty. Beijo. Bom, gente, como sempre, nós temos a nossa bebidinha temática. Só que hoje, que nós estamos recebendo uma nutricionista, a gente nem ousou preparar, né, Pri? É verdade. Bia, conta pra gente, o que você escolheu pra gente hoje? Vocês se importam se eu fizer a gente experimentar primeiro e começar a testar aí nosso paladar? Claro. O aroma dessa bebida. Amo. E depois eu vou te contar para vocês o processo dessa escolha, do que eu fiz pra gente beber e brindar esse nosso encontro. Pode ser? Tudo perfeito. bem? E aqui não é teste não, tá, gente? Porque, já tá testando. Não é testando, mas é pra gente trabalhar essa coisa do nosso paladar. E aí começa uma introdução para toda a nossa conversa em relação à alimentação. Que delícia. Ai, já vai começar tudo esse episódio. Tô até ansiosa. Bia, pra você primeiro. Só me passa o copinho aqui. Ai, tem outro. Aí a gente vai adivinhar? Eu tô sentindo uns cheiros e tô imaginando coisas. Que delícia! Quando a gente fala da alimentação, é isso, né? A gente tem que usar todos os nossos sentidos, né? E apreciar esse momento, né? Então, o visual, quando a gente capricha numa apresentação. Eu não sabia como que a gente ia estar aqui. Eu falei, colocar uma espuminha em cima desse restinho do abacaxi. Já dei uma dica. O abacaxi todo mundo Esse sentiu. foi o cheiro que eu senti. Então, a coisa do visual, do olfato, do aroma é muito importante. Então, vamos ver lá. E eu não experimentei em casa, viu, gente? Ai, tá tão refrescante. Hoje tá quente. Tá mesmo, bem refrescante. Tá delícia, né? Bom, tem abacaxi. Abacaxi. Eu acho que é hortelã, mas talvez seja outra. Parece limão também.
Tem alguma erva aqui. Capim Tem santo. erva. Capim santo. Erva doce. Erva doce. Que delícia. Delícia. Tem mais 2 coisinhas. Eu queria saber, eu também não estou identificando no cheiro aqui, Certo. porque eu também não... Mas eu já vou falar porque eu sou ansiosa, gente. Tá. Eu fiz... Tem maçã verde, Esse Abacaxi. é o... Tem um fundinho azedinho. a maçã azedinho verde. da maçã verde, abacaxi. Tem um chazinho, então isso aqui é um suchá, que a gente fala mistura chá com suco. E é um chá de erva cidreira com anis estrelado. Eu amo o cheiro de anis. Quando eu abri o pacotinho, e o cheiro estava muito forte. E eu queria muito que... Eu não senti muito aqui, né? Acho que misturou muita coisa, mas eu achei que ia ficar bem refrescante. Mas o paladar tá maravilhoso. Tá bom, né? Eu acho que eu achei que era hortelã por causa do anis, que o anis também tem esse fundinho refrescante, assim. Tem. No... Eu acho que eu Tem. achei que era limão por conta da maçã verde. Sim. Ai, maçã verde, que delícia. Ficou uma Olha aí. Né? delícia. Delícia. E aí... Fica a dica, gente, a receitinha. Eu vou anotar, porque assim, a minha cozinha, a Fabiola me acompanha há mais tempo, a Pri, a gente está se aproximando agora, mas a minha cozinha é muito intuitiva. Então, assim, às vezes as pessoas pedem receita para mim, põe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E para uma pessoa que é mais metódica ou que não tem uma prática ali na cozinha, ela fica completamente perdida. Quando eu falo com alguém que já tem uma prática ali na cozinha, ela já vai entendendo um pouquinho de proporção, tudo. E como é que eu fiz esse suco? E aí já faço uma introdução para o livro que eu trouxe para apresentar para vocês. Hoje em dia, a gente já pode entrar nesse assunto da alimentação? Claro! Tá todo mundo muito preocupado com assim, eu tenho que comer isso que é bom para aquilo. Eu tenho que comer determinado alimento, sempre pensando numa função do alimento no organismo. E isso não é ruim, a gente tem que saber para que servem os alimentos e usar ele a nosso favor, né? Mas quando isso se torna uma regra, as pessoas estão ficando aprisionadas pela questão da alimentação, né? Então fica, eu tenho que comer tal coisa que é bom para isso. Eu queria fazer qualquer coisa que usasse maçã verde, que eu não tenho costume muito de comprar maçã verde em casa, a Marília não gosta, é muito azedinha. E aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa com maçã verde. Comprei. E aí você vai linkando coisas que eu queria alguma coisa que fosse refrescante, esses dias tem feito bastante sol. Então eu não pensei em nenhuma questão de vai ser bom para isso. Um suco para desinchar, né? Então. Eu quero ter um prazer nessa bebida. Tem só coisa natural, que eu sempre falo, onde não tem processado, ultraprocessado, vai fazer bem para nossa saúde. Então o processo foi esse, eu quero usar maçã verde, o que combina? E aí, como é que a gente vai sabendo o que combina? Com a nossa prática do dia a dia, de experiências, de sujar a mão, de cortar o dedo, de jogar coisa fora que comprou demais. É isso, eu adorei. Que bom que ficou gostoso, eu gostei mesmo, ficou bom. Depois você passa pra gente a receitinha pra gente compartilhar com o pessoal, porque olha, Ficou bom. tá delicioso. Ficou bom. Sim. Ficou bom, que feliz que eu fiquei. Então, já vamos começar, Bia. Conta pra gente como que foi o seu processo de se tornar nutricionista. A Bia tem uma história super interessante sobre isso, né? Então, vamos já começar por aí. E aí, como é que você chegou na nutrição? Como é que cheguei na nutrição? Minha primeira formação foi administração de empresas. E eu estava no ensino médio, eu queria ter um emprego. Eu queria viajar o mundo, eu não pensava muito numa realização profissional, me identificar como, enfim. E assim foi, e foi muito bom. Fiquei na indústria farmacêutica durante 14 anos, mas tive a vontade de viajar, conquistar minhas coisas materiais e tudo, e foi indo. E quando eu estava nesse ambiente, né, de indústria farmacêutica, é muito comum, a gente só lida com remédio, com doença. Então, você está num ambiente que é muito natural você pensar e acreditar e viver que a sociedade é assim, né? A gente estuda, faz faculdade, namora, casa, toma um monte de remédio, fica doente. Quando a gente está nesse ambiente, parece que é um processo normal. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Comprar remédio para diabetes, hipertensão, colesterol. E como eu vivia disso, né? Então, não pensava muito fora dessa caixinha. Mas, por outro lado, em contrapartida, eu sempre gostei de me exercitar. Eu sempre fui uma praticante de atividade física, sempre a vida inteira. Mudando de várias modalidades, mas sempre praticando. Então, eu sempre busquei alguma coisa. Isso aqui é bom para comer antes do treino, isso aqui é depois. Sempre tive uma curiosidade em relação à alimentação. E aí, fiquei todo esse período na indústria farmacêutica. Quando eu fui desligada da indústria, eu engravidei na sequência, assim, né? Veio muito rapidinho. E aí eu tive que começar a pensar no outro. Na verdade, eu acho que quando você sai
do trabalho eu era workaholic, trabalho até tarde, produtividade. Você não tem muito tempo para olhar para você, para o mundo, além daquilo que a gente vive, né? Então foi bem nesse processo de desligamento que eu tive tempo para assim, sabe, para respirar. Nossa, fiquei triste pra caramba, porque era uma pessoa que tinha minha autonomia com dinheiro, não sei o que, então, assim, teve um baque enorme, assim, em outras questões, mas eu falo desse olhar que eu pude ter quando eu me acalmei. E aí veio essas questões, né? Eu falei, gente, não pode ser esse o único caminho, né? E aí comecei a observar pessoas mais velhas, ali de 50, 60, 70 anos, super saudáveis. Aí comecei o que essa pessoa come? O que ela fez a vida inteira dela? E comecei a observar. E eu falei, não existe só esse caminho. E aí depois veio a gestação. E aí, como eu não estava trabalhando, eu falei, bom, como eu vou ser mãe... Eu até brinquei esses dias, fiz um post na internet, como eu vou ser só mãe, como se ser só mãe fosse a coisa mais tranquila, a coisa mais papel difícil. bem facinho, né, Tranquilo, pra fazer. Tranquilo. Como você só mãe, eu vou cuidar bem da alimentação dela, né? Acho que é uma questão importante. E eu comecei a fazer as buscas. E eu sempre gosto de falar dessa coisa que foi a pontinha do novelo. É super repetitivo para quem já me escutou, mas eu lembro do potinho de papinha de supermercado. Que foi a primeira pergunta que eu fiz para mim. Como é que uma papinha dura 6 meses na prateleira do supermercado e uma comida estraga em 3 dias na geladeira, né? Então, essa foi a primeira pergunta. Eu falei, não vou dar isso para ela. E comecei a estudar sobre a indústria alimentícia, conservantes, corantes, tudo que vem ali dentro do nosso... Porque eu falo que nem alimento, né? Enfim... E aí comecei essa busca, estuda. E aí meu ex-marido, na época, até comentou, ele falou, você está tão dedicada, vai fazer faculdade, porque você está gostando, né, desse assunto, tudo. Eu já tinha, em outro momento, pensado em fazer nutrição. Mas eu falei, acho que eu não quero, estou bem na indústria, enfim. E aí fui para a faculdade, a Marília já tinha nascido. Na gestação da Marília, também esqueci de falar outras conversas, eu percebi que a carne não me descia mais. Já nesse período. Então, foi um processo de tirando... Mas na gestação, eu falei, nossa... Não que eu gostasse muito, mas nos primeiros meses eu não conseguia sentir o cheiro. O enjoo mesmo. Aí eu fui fazer uma viagem, bem no começo da gestação, eu lembro todo mundo naquela... Nossa, não ia. E aí depois, nesse processo de estudar, primeira coisa que eu fiz foi retirar os industrializados. Falei, nossa, eu entrei, não quero nada industrializado, não quero saquinho, não quero caixinha, eu quero comida de verdade, sem manipulação, né? Sem ser processado. Então, esse foi o primeiro processo. Já senti uma diferença no meu corpo absurda, assim, sabe? De desinchar. Esse foi o processo. Depois fui percebendo a coisa da carne. Aí parei com a carne vermelha. E aí, eu também estava sem trabalhar, né? A gente vai começando a se observar. Aí comecei a lembrar, nessa época de indústria farmacêutica, várias vezes eu almoçava, trabalho de equipe, né? Restaurante, né? E aí, à tarde, era um sono que vinha, assim, absurdo, incontrolável. E eu percebi que depois que eu tirei carne, eu nunca mais tive esse sono absurdo. Porque era, assim, de passar vergonha mesmo, né? Eu visitava meus clientes e eu dormia, assim, na sala de espera. Porque o processo digestivo da carne, para mim, é muito difícil, muito lento. Então, mas eu só pude perceber isso quando eu retirei. Eu falei, nossa, que diferença. Minha saúde intestinal não era ruim, mas melhorou muito. Eu falei, nossa. E aí foi indo, até eu tirar todos os tipos de carne. E aí você vai no processo, né? Porque outra coisa, na verdade, que me chamou a atenção, estou falando da alimentação, mas o negócio da carne também, porque as coisas vão acontecendo tudo junto. Sim. Né? Quando a gente começa a mexer numa coisinha, aparecem outras. Nesse processo de alimentação, vamos tirar carne ou não, comecei a procurar a indústria da carne. E aí eu vi o quanto ela é, assim, extremamente prejudicial para o meio ambiente. E eu sou dedo verde, mãe natureza, eu gosto de abraçar a árvore, bater palma pro sol. E eu falei, gente, eu nem gosto tanto e não é nada bom para o meio ambiente
esse processo, né? Acho que seria legal você explicar um pouquinho, assim, para quem está assistindo a gente. Tá. Talvez fique meio chocado. Nossa, mas como assim a carne pode prejudicar o meio ambiente? Prejudica muito. Vou fazer uma coisa assim, bem assim, por exemplo, onde a gente poderia ter uma mata natural, nativa, ou plantação de vários tipos de frutas, verduras e legumes, a gente está desmatando tudo isso para ter pasto. Então, você pega um espaço de terra e coloca lá um monte de boi. Vídeo Amazônia, né? Exatamente, tira lá, aí põe um monte de boi. Só que aí a gente precisa alimentar esse boi, né? E qual que é a alimentação hoje do boi? É milho e soja. Aí você pega um outro pedaço de terra gigante, que poderia ter uma biodiversidade imensa, incrível, fauna, flora, tudo. Aí você vai pegar mais um pedaço de terra para plantar milho, soja. E é uma monocultura. Isso, assim, acaba com a saúde do solo. Isso é o basiquinho que eu estou falando, né? Assim, para você manter um gado até o dia do abate, o gasto que tem isso em termos de contaminação da água. Gente, quando a gente começa a entrar nesse assunto, quem tem uma tendência já para de comer carne e já para na hora, que você fala, eu não quero fazer parte disso. Então, a questão ambiental impacta muito, né? Sim, eu acho que às vezes as pessoas não associam quando a gente vê as notícias sobre desmatamento na Amazônia. Por que estão afim de Por que é desmatar? importante não desmatar? Por que se fala tanto disso, né? Por que tem gente empenhada, né, em fazer isso? Não é só para destruir a natureza não, toda, né? Não, tem Pra ganhar essa dinheiro. função, exatamente, que é de grana, mas é isso, é focado muito na indústria da carne mesmo, né, na produção de carne, né. E aí não fez mais sentido. Então, assim, quando o negócio da carne veio o processo de tirar os processados, aí a coisa da carne eu falei, não dá, não quero mais fazer parte disso, porque é chocante mesmo. Quando a gente vai ver, tem até uma apresentação, não sei se você viu, essa do mapa do Brasil, que começa a falar em hectares, quanto que por ano se perde hectares. E quando a gente lê uma notícia, a gente que não é da arquitetura, a gente não sabe, né? Eu falei, deixa eu fazer essas contas. Quantos hectares? E eu fui fazendo um cálculo ali, gente, a gente, tipo, já tirou uns 4 estados num período de 10 anos, eu não lembro como que é a apresentação, mas é muito chocante. Então, o que me levou a parar de comer carne foi a questão do meio ambiente. Outra coisa também, entender no meu processo, né, que é muito legal quando você consegue parar para olhar para si, para o mundo. Aí eu sabia que tinha um monte de documentários do sacrifício animal, não sei o quê, mas eu falei, eu não tô pronta ainda para assistir, porque vai que me dá vontade de comer uma carninha, eu só vou assistir um documentário que mostra o que eles fazem com o animal depois que eu tiver certeza absoluta. E a certeza absoluta veio num dia de churrasco. Isso aí, eu estava amamentando a Marília e eu fui para um churrasco, achando que ali tem um arrozinho, uma saladinha, né? E eu fui com fome. Mulher que é mamãe vive com fome, Sim. gente. Não, chega lá, tem uma carninha, tem uma comidinha. Não tinha nada. Era churrasco de homem, era carne. E eu, naquela fome, eu falei, tá bom, eu vou comer um pedacinho de carne, eu tava com muita fome. Na hora que eu coloquei na minha boca, e meu corpo rejeitou, mesmo, assim, sabe? Tipo, não é mais. Aí eu saí da festa, fui no restaurante por quilo, comi, voltei. Então, ali eu tive certeza que eu não ia comer mais. Falei, agora vou assistir os documentários. E aí, quando eu vi os documentários, eu falei, é muito dolorido, né? Essa exploração animal. É pesado, assim. Aí eu assisti e falei, bom, não... Hoje eu estou num processo que eu ainda estou naquele... Porque passei por separação, minha vida mudou bastante nos últimos 2 anos. E aí eu voltei a consumir laticínios e voltei a consumir ovos. A princípio foi uma coisa muito chata, triste para mim, que eu falei, que saco, né? Eu levantei essa bandeira, mas aí eu me vi como uma paciente minha, porque eu falo sempre aos meus pacientes, faz o que você consegue, faz o que você pode agora, sabe? Aí é onde até a sua mão alcança, não queira abraçar o mundo. Ô, Bia, eu acho até que é legal, para situar aqui com a nossa audiência, diferenciar um pouco esse processo, assim, o vegano, o vegetariano estrito, o ovo-lacto vegetariano, contextualiza, porque eu sou ovo-lacto vegetariana e muita pessoa fala assim, a Fabíola é vegana, né? Falo, não, gente, eu consumo laticínios e também ovos, né? Então, vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente? Tá, vamos lá. Eu vou falar dos termos corretos e depois eu vou falar dos termos que a gente usa Os no apelidinhos, dia
simples. Para ficar mais fácil. Bom, o termo correto para quem é vegano, o vegano ele não consome nada de origem animal, nem de alimentação, nem de vestimenta, produto de limpeza, cosmético. Ele não usa nada, não consome nada. Esse é o vegano. O Não, peraí. É o vegano, isso mesmo. O vegetariano estrito é aquela pessoa que não come nada de origem animal, não come ovo, nem leite, mel, mas usa um produto que é testado em animal, usa um couro. E, então, essa pessoa ela não faz alimentação, mas ela usa no dia a dia, não conseguiu ainda tirar tudo, né? Porque é shampoo, um monte de coisa. Tem o ovo-lacto vegetariano, que é a pessoa que não come carne, mas consome ovos e leite. O ovo vegetariano, que consome ovo... Tô confundindo também, né, gente? Ovo e carne. Não, a carne nenhum dos pratos. O ovo vegetariano consome ovo, mas não consome leite e nem carne. Tá. O lacto vegetariano consome leite. Mas não consome ovo. E não consome ovo. Eu não sei, acho que eu confundi todo mundo aí. Não, acho que deu pra entender. Então, mas aí o que acontece? Quando a pessoa é vegetariana estrita, para não ficar explicando tudo, aí a pessoa já se nomeia vegana. Esse período que eu fui vegetariana estrita, eu sou vegana. Porque é difícil mesmo ser vegano o tempo todo, gente. Porque você tem que ficar atenta a tudo. Ler rótulos todos. Ler rótulo de tudo. Tem site na internet. Então, assim, aí dentro daquilo, qual é a minha possibilidade, né? Qual que é a prioridade? Então, a gente vai fazendo as coisas no passinho. Mas eu acho que ficou meio confuso. Não, acho que deu para entender. Vegano que não come nada de origem animal e nem usa. Vegetariano estrito só não come e fica mais tranquilo em relação ao consumo, né? Ovo-lacto é o famoso vegetariano, que aí a gente não se apresenta assim, né, Fabiola? Eu sou ovo-lacto vegetariana. Você fala, eu sou vegetariana. É isso, gente. Não sei se eu ajudei muito. Ajudou, eu acho que é legal para situar, porque são decisões também que eu acho que as pessoas vão tomando baseadas nos seus próprios processos, né? Acho que você foi contando como você se percebeu, esse primeiro processo de organizar a alimentação e depois foi caminhando para o meio ambiente, bem-estar animal. Meu caminho é inverso. Eu comecei primeiro por conta do bem-estar animal. Eu assisti a Carne é Fraca, né? Assim, sem aviso, ninguém me avisou nada. Foi assim, assiste aí. Eu fiquei muito mal, foi muito difícil. Esse é um documentário bem interessante sobre a indústria da carne, mas ele é chocante. Acho que ele foi dirigido para te chocar. E eu sou uma pessoa, assim, dog lover. O amor da minha vida não é o Diego, é o Marley. Então, assim, foi muito difícil pra mim. E foi imediato. Eu tive essa reação de ter nojo de carne a partir de então. Eu não consegui mais. Só que eu não cuidava da minha alimentação. Nossa, saber de macronutriente, não entendia nada. E aí eu decidi, e a minha avó falou, você vai morrer, minha filha. Você vai ter uma anemia, você vai morrer e não vai dar certo. Eu não acreditei muito na minha avó, mas eu soube que eu precisava de uma orientação. A primeira vez que eu vou numa nutricionista é com essa demanda. Eu não quero mais consumir carne. Então, aí foi o processo inverso. Aí eu fui tirando industrializados, né? E eu tive um período vegetariana estrita, né? Então, sem consumir ovo e leite, foi um período longo. Era um período que eu tinha também mais tempo, né? Então, eu conseguia preparar todos os meus leites vegetais, fazia queijo vegetal, fazia um monte de coisas, né? E depois eu tive um período vegana, que mudei toda a parte de cosméticos e limpeza, né? Produtos de limpeza. Cosméticos até hoje eu mantenho, uso só cosmético naturalista e tudo mais. Só que depois de um tempo eu precisei flexibilizar por uma questão de não ser sustentável para mim. Só que foi um processo de muita culpa, porque eu ficava pensando, meu Deus, mas os animais, eles são maltratados na indústria da carne, mas também em outras, né? Porém, depois eu fui entendendo que conseguir reduzir já tinha um impacto muito interessante. Se todo mundo conseguir fazer uma análise e pensar onde é possível reduzir, às vezes não é possível reduzir na alimentação, mas você pode reduzir com relação aos cosméticos e usar só cosmético vegano cruelty-free, por exemplo. Só nessa intenção, eu já estava conseguindo ter uma contribuição, né? Aí eu me apaziguei e hoje eu organizo a minha dieta, minha rotina assim. Eu dou preferência para aquilo que é vegano, né? Mas, eventualmente, eu não consigo. Por isso que eu não me apresento mais como vegana, porque se alguém me vê tomando um iogurte, para ninguém ficar chocado, né? Mas é interessante que cada pessoa vai
indo por um caminho, né? E tudo isso acaba indo para essa questão da relação também com a comida, a relação com o meio ambiente, mas também como a gente percebe o alimento, né? Porque a carne na minha família é uma coisa muito importante, porque por muito tempo eles não podiam ter carne, era sinal de bem-estar e fartura, estabilidade. Então, até hoje, assim, a minha avó até hoje acha que eu vou morrer de anemia, gente. Já tem. Eu sou vegetariana desde 2012. E a minha avó tem convicção. Vó, minha Nutri tá aqui, tá tudo bem com os meus Ela exames. tá ótima. Ela tá ótima. Mas é porque é a cultura mesmo, né? E aí eu É. acho que é legal a gente também ir comentando um pouco, né? A respeito da relação com a comida, para além dessa coisa de o que é bom, o que é ruim, né? Tem a nossa cultura, a forma como a gente dá valor ao alimento. O alimento tem função social, tem um montão de coisas, né? Sim, eu trabalhei com bastante nutricionistas, né, em hospital, então acho que eu tive um contato bem de perto, assim, e até para ver, a gente atendia pessoas com deficiência, então pessoas que sofreram AVC, pessoas que, sei lá, tinham tido alguma outra doença cardiovascular, e aí por conta disso tinham alguma outra incapacidade limitante, e aí eu acho que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre alimentação, né, acho que quando a gente é jovenzinho, né, a gente eu era muito, tipo, eu vou comer o que mata a minha fome só, né, era assim, era a preocupação, era o que é prático e o que mata a fome. Na minha família, culturalmente, né, na minha família, nós somos pessoas que nós não posso me incluir ainda, né? Assim, eu tô caminhando para, né? Mas meus pais, os meus avós, foram pessoas que sempre optaram por coisas mais naturais, né? Todo mundo consumia carne, mas assim, era a coisa mais natural. Os meus avós, eles tinham roça, né? Tinham lavoura, então eles plantavam, né? Minha avó plantava milho, plantava arroz, criava as galinhas, então consumia os ovos das galinhas ali mesmo, então era tudo muito natural, assim. Tanto que a minha avó, ela morreu ano passado, com 92 anos. Minha avó nunca comeu um hambúrguer na vida dela, sabe? Minha avó nunca comeu um salgadinhos, um Cheetos, um Pandangos, nunca na vida dela, né? Porque pra ela isso não é comida, né? O meu pai, ele foi criado nesse ambiente, então, apesar de ver eu e os meus irmãos fazendo consumo dessas coisas mais industrializadas, quando a gente era criança, adolescente, o meu pai sempre falava, isso não é comida de verdade. Várias vezes eu lembro dele falando, isso não é comida de verdade, tá com fome, tipo, às vezes ficava aquilo, né, de, sei lá, meu irmão falava, eu tô com fome, mas tô com fome, sei lá, de Doritos. Tô com fome de hambúrguer. Meu pai falava, não, tá com fome, tem arroz, feijão e salada. Os meus pais têm no quintal deles, eles plantam verdurinhas, leguminhos, ervas e tudo mais para poder consumir coisas menos industrializadas. Então, eu acho que a gente foi jogado, porque a sociedade é muito assim, né? Então, a gente vê a palavra prática, né? A gente escuta muito assim, mas não dá tempo da gente comer saudável porque a nossa vida é muito corrida. Mas eu acho que é tudo uma escolha, na verdade, né? Assim, eu posso escolher, então, comer um monte de porcariada durante o dia, mas eu posso, sei lá, preparar num dia anterior ou acordar um pouco mais cedo e andar com marmitinha. É chato andar com um monte de coisa. É chato, mas é muito melhor, né? Você economiza dinheiro, né? Você economiza sua própria saúde. E a gente tinha conversado também, que eu acho que é interessante falar, né? Você falar um pouquinho disso, que a carne, ela é muito vista na nossa sociedade patriarcal como um sinônimo de masculinidade. Eu nunca fui muito fã de carne vermelha, eu ainda consumo, né? Mas é muito raro eu consumir. Eu gosto mais das carnes brancas, né? E de peixes e queijos. Mas a carne vermelha é muito sinônimo de masculinidade. Tem que ser aquela carne sangrando, né? A carne mal passada. Eu já escutei várias vezes eu em churrasco e falar, nossa, gente, mas não tem um pão de alho, sabe? Tipo, não, vamos fazer arroz. Não, vou levar tulipinha. Tipo, não vou comer carne, só carne. Não quero isso, né? E as pessoas falavam, não, porque carne é coisa de homem. Homem come carne. Como que é pra você no seu consultório, na sua prática? Aparece um pouco disso, assim, dessa construção de masculinidade até na alimentação, né? Olha, na prática do consultório, não, porque até estava comentando com a Fabiola. Assim que eu me informei, eu já estava assim, muito claro o público que eu queria, onde eu queria atuar, que era com os pacientes vegetarianos. Fiz especialização, então sempre veio vegetariana e depois de todos os tipos, que eu acho que também é muito legal falar, né? Porque ser vegetariano não significa ser saudável, como a Fabiola falou. Eu fui vegetariana, mas eu não sabia nada ainda, tive que procurar ajuda. Então, não significa que a pessoa seja saudável.
Então, não veio muito esse público da carne para mim. Atualmente, eu estou trabalhando numa clínica de ginecologia, então tá vindo muita mulher, então, assim, que consomem. Estou atendendo todo o público agora, onívoro também. Eu acho que o negócio da carne tem a coisa da relação da força, tem muita coisa aí relacionada com a masculinidade que eu não posso entrar muito no assunto porque por falta mesmo de conhecimento, sim. Mas tem sim essa coisa. Eu estou numa academia hoje em dia que eu estou adorando, mas é o pessoal da força mesmo, peso pesado. E a maior tiração de sarro comigo, nossa, não come carne. A carne faz parte, né, dessa coisa da força, do ganho de massa. Não conseguem desassociar. Tem um livro que, então, eu até tirei foto, que, gente, a gente que gosta de ler, a gente vai comprando e vai ficando ali na fila, que é a Política Sexual da Carne, que eu acho que traz muito isso. Peguei para ler essa semana, mas fiquei na dúvida. Aí eu escolhi ler esse daqui do Peso das Dietas, para poder falar um pouquinho, que eu acho que é o que mais está pegando hoje em dia, do meu dia a dia no consultório que eu vejo. Mas a carne está, assim, associada a essa masculinidade, essa força. Eu acho que essa coisa também do poder, né? Do aquisitivo, da dominação mesmo, da dominação, né? Inclusive, isso é uma coisa que reflete na criação animal, na forma como a gente... É todo esse conceito do especismo, né? A forma como a gente olha para outros seres... assim, de uma forma muito distante, né? Não há dor. São mamíferos que sentem dor e tudo mais, mas a gente consegue fazer esse distanciamento porque nós somos a espécie dominante. É natural que o homem domine, né? Eu acho que, obviamente, nós somos biologicamente preparados para consumir carne, biologicamente e historicamente a gente precisou da carne para sobreviver. Até Sim. Aí tá tudo bem, gente. Eu acho também que tem isso, né? Vegetariano, vegano, a gente não nega que isso faz parte da condição biológica, da possibilidade do homem. Mas, assim, vamos combinar que tem muita coisa que faz parte, né, da condição biológica que a gente já conseguiu dar outros sentidos. E hoje, num mundo tão populoso, né, quando a gente pensa em alimentar essa população com tanta carne, e aí as pessoas vão sofisticando os processos de crueldade na minha leitura, que na verdade é a sofisticação do produto, né? Então tem criações de animais que o animal nem pisa no chão, ele fica suspenso numa gaiolinha pequenininha, né? Então, e tudo isso eu acho que vai indo para essa coisa da dominação. E quando a gente vai, isso macroindústria, quando a gente vai para o micro, né? Dessa cultura do homem churrasqueiro, que, nossa, vamos cortar a picanha, também conecta, né? Nesse livro Política Sexual da Carne, faz muito essa conexão da indústria da carne e tudo mais com o feminismo e a forma como também a mulher é colocada muitas vezes nessa posição fraca. Frágil. A mulher também muitas vezes é tratada assim como carne, né? Até quando Sim. um cara, sei lá, trai a esposa, a pessoa fala, então, mas a carne é fraca, né? Como se a mulher fosse também um desses produtos. Produto de consumo, isso, exatamente. Gente, é muito assunto, né? Eu falo assim que tem que ter parte 2 e 3 aqui da nossa conversa. Vocês viram que eles estão desenvolvendo frango modificado geneticamente? Que é para pessoas, sei lá, veganas futuramente, né? Que eles estão usando células diversas, acho que a partir da célula-tronco do frango, para eles desenvolverem carnes... sintéticas, né? Sintéticas, digamos assim, para que as pessoas possam consumir também, enfim, eu não sei como que vai ser isso, mas já estão estudando sobre possibilidades, né? Tá bem avançado, eu tava lendo sobre isso, eles já conseguiram fazer uma espécie de bifinho, né? Acho que é em Singapura que já tem um restaurante que serve, né? É aquele holandês da Fazenda do Futuro. E é interessante, assim, por que será que tem uma pessoa com grana investindo em pesquisar e pensar sobre... Pensem, façam as contas, pessoal, por que a galera tá investindo nisso, por que a Anitta investiu na Fazenda do Futuro, né? Porque é insustentável a forma como a gente consome carne pensando a longo prazo. E isso não tem a ver só com preferência pessoal, eu gosto, não gosto de carne, né? Eu tenho essa minha história, a Bia tem essa história dela, mas não sei você, Bia, mas eu não tenho essa leitura assim, todo mundo tem que agora parar de comer carne. Não é essa a questão, mas coletivamente temos um problema que precisamos pensar, né? Então fica o convite, gente.
de repente trocar uma refeição, experimenta outras opções, né? E eu entendo por que eles estão fazendo essa pesquisa, mas até com você eu aprendi muito sobre isso de entender a proteína vegetal. E eu não sei para que a gente vai fazer um bife sintético se a gente pode aprender a consumir a proteína vegetal, né, Bia? Acho que é legal até você comentar um pouco isso, né? E as proteínas dos veganos? Onde é que a gente acha? O que a gente faz com isso? É sustentável? Essa semana teve o dia sem carne, né? O Dia Mundial Sem Carne. Acho que foi segunda-feira. Não, toda segunda a gente tem a segunda campanha sem Segunda Sem Carne, né? Eu acho que isso que a Fabiola falou é muito interessante, que não é necessário que toda a população se torne vegetariana para salvar o mundo, salvar o planeta. Eu acho que a forma de consumo das pessoas, tá, em relação à carne é muito exagerada, né? Então, assim, aí a gente vê isso em dados. Aí, quando eu falo assim que o consumo da carne ele afeta o meio ambiente, né? O consumo exagerado da carne afeta a saúde. Sim, a gente fala das doenças crônicas não transmissíveis, colesterol, diabetes, hipertensão, tudo relacionado ao sedentarismo e à má alimentação. Então, são coisas que as pessoas podem mudar o rumo e a gente, né, vê isso acontecendo. Então, é o exagero que acontece hoje em dia, né? Eu acho que nessas pesquisas, uma da alimentação considerada mais saudável é a alimentação mediterrânea, que tem peixe, que tem uma carne, mas é riquíssima em vegetais, é riquíssima em verduras, né? Então, eu acho que o que pega hoje, que se a gente tem um problema coletivo, como você falou, é coletivo, né? Como é que vai estar o planeta daqui a 30 anos? Hoje tem mais plástico no mar do que peixe, né? Então, se a gente tem um problema coletivo. Não é necessário que todo mundo pare de comer carne, mas, assim, reduzir o consumo. Pensar, acho que essa coisa de ter freezer, né? A gente olha a gente fica assustado, né? Promoção de carne, fala assim, como que consegue? Então, a conta não fecha, né? Então, só para acalmar o coração de todo mundo, a gente não quer levantar bandeira, cada um tem seu processo e momento, mas é muito importante esse olhar para a saúde, entender por que as pessoas estão adoecendo dessa maneira, né? Sedentarismo e má alimentação. Então, diminuir, assim, vamos fazer segunda sem carne, começa uma segunda-feira, ou à noite eu faço uma sopinha, uma coisa mais de leguminosa, deixo minha proteína animal para a hora do almoço, que a gente leva mais em um processo digestivo, então é melhor ter uma refeição mais leve à noite. Eu acho que é muito importante as pessoas terem esse olhar. Não precisam virar vegetariano, viu, gente? Não precisa. Mas reduzir o consumo é importante. É um pacto que a gente deveria ter, um pacto coletivo mesmo, porque quando a gente começa a ver a questão do meio ambiente, aí esse monte de chuva, esses desastres naturais que acontecem, não é nada por acaso, né? E para o outro polo, né? Pensando agora na questão das pessoas que estão preocupadas com a alimentação, estão buscando uma conscientização, mas aí elas desenvolvem dietas completamente malucas e absurdas. Como que é isso, assim, para você? Porque eu já vi muita gente, assim, e eu também já fiz dieta não tão maluca, mas já fiz, né? Mas a gente vê que a pessoa não sustenta. Então, eu já vi várias pessoas falando, eu vou deixar de comer carboidrato porque eu quero ficar com o corpo XPTO pro verão. Eu falava, tá, mas e depois que passar, sabe, esse período? Aí você vai voltar a comer tudo de novo, né? E aí a pessoa fica com um mau humor terrível, né? E aí vem muita gente que fica, não, a gente não pode mais consumir nada de farinha branca. A gente não pode consumir mais glúten. A gente não pode mais consumir, sei lá, derivados do leite. Leite já é veneno, tipo, então... Como que é pra você isso, assim? Como que você enxerga essa questão da cultura relacionada às dietas? Eu acho que, assim, hoje a gente tem muita informação, muita, o que é bom e é ruim, né? Então, porque aí todo mundo quer acertar, quer fazer, enfim. Eu penso que todo mundo tem o seu processo. Todo mundo tem seu processo. Só que quando a pessoa está se percebendo, mesmo que ela esteja fazendo uma coisa inadequada, em algum momento ela vai perceber que, opa, isso aqui não está dando certo, né? Como no momento que eu estava super vegana, quando eu percebi que eu não estava dando conta, porque a vida mudou, ou não está dando certo. Eu estou fraca, eu estou sem força muscular, eu vou ter que ter... Aí você volta. Então, quando vai algum paciente me procura e está fazendo uma dieta assim, eu tento, de todas as formas, conversar. Se a pessoa, não, eu quero. Então, vai, mas se perceba que você não vai sustentar isso por muito tempo, você vai ficar cansado, você vai perder massa magra, você vai emagrecer, mas você vai perder cabelo. Então, assim, quando a pessoa... Eu não gosto de... Eu falo que tesourar, né? Tesourar, deixa viver, né? Porque é diferente quando chega uma pessoa assim, eu quero ajuda, me orienta.
E aí você orienta direitinho, a pessoa vai lá e faz. Mas eu não sei vocês como psicólogos, eu acho que não sei, eu acho que é processo que a pessoa quer viver. E se ela está prestando atenção nela, ela vai perceber que em algum momento aquilo não está funcionando. Até quando sustenta, né? E eu fico muito preocupada mesmo, porque por que eu quis falar desse livro? Porque hoje em dia está todo mundo preocupado que não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E eu acho que o mais importante é o que eu devo comer, não o que eu não devo. Eu não posso comer isso, mas eu devo tomar um chá, eu devo tomar um suco, eu devo comer uma fruta, né? Então, eu acho que o problema está nisso. Assim, tá todo mundo focado no que não pode, no que faz mal, e esquece do que... E também tem aquelas coisas, né? A pessoa está preocupada com a farinha branca, mas depois vai lá e toma um monte de cerveja. Então, aí tem todas essas incoerências que a gente vive também, que faz parte do processo. O que eu queria, assim, que eu vejo, que eu tenho vontade às vezes, e eu também já passei por esse momento, por isso que às vezes eu escuto o paciente falando, eu sei que ele está vivendo. Dá vontade de ir lá e onde que diminui a velocidade? Calma, vai devagar. Então, eu brinco assim, quando o pessoal chega no consultório, você vai tirar tudo, não tira isso. Eu falo, não, eu não tiro nada. Pelo contrário, eu coloco coisas primeiro na sua alimentação e você automaticamente vai eliminando outras coisas. Por que as pessoas, às vezes, consomem coisas super hipercalóricas, hiper gostosas? Porque fico ali, eu sempre falo isso, fica ali de manhã aquele cafezinho, eu comi só meio mamão com uma colherzinha de chia. E tá feliz, porque assim, no conhecimento da pessoa, tô feliz, comi tão pouquinho, né? Não tem que comer pouquinho, tem que comer bem, tem que comer mais, comer direito. E aí vai na hora do almoço, pega ali um franguinho, uma saladinha, chega 4 horas da tarde e tá querendo comer. Faz uma pizza inteira, né? A parede, tá morrendo de fome. E eu falo que na hora dessa fome, que esse déficit calórico tá batendo lá na porta, fala, por favor, me dê caloria que eu tô... Você não tem um raciocínio de, agora vou fazer um arrozinho com quinoa, colocar uma ervilha. Não vai. Você vai comer a coisa mais calórica, mais rápida, mais gostosa, que te dê uma saciedade, te dê uma energia na hora. Então, é uma conversa que a gente tem que ter. Eu gosto, na hora do atendimento, explicar isso para as pessoas. Déficit calórico não é legal. Comer pouco não é legal, porque ele está muito enraizado, está muito enraizado. Por mais que as pessoas tenham conhecimento, eu comi tão pouquinho de manhã e na hora do almoço eu faço, mas aí à tarde, o discurso é muito igual, assim. No café da manhã é super bonitinho, meu almoço, mas chega à tarde. Então, acho que tem essa adequação. E aí, o que eu gosto sempre de falar é isso, eu não tiro nada, eu coloco. E aí, quando você começa a colocar alimento que dá mais saciedade... Aí a pessoa, automaticamente, ela não tem a necessidade de comer besteirinha à tarde, porque de manhã ela se alimentou. Então, fala, você gosta de comer os Cheetos à tarde? Então tá, mas se você comer tudo que eu falei para você comer aqui de manhã, talvez você nem sinta vontade, né? Porque essa coisa do proibido é muito ruim, né? É muito ruim. E aí vira assim, a alimentação do dia a dia, ela é algo triste, é algo sofrido, e aí a pessoa fica buscando os furos, né? O dia do lixo. Eu tinha uma amiga nutri que ela falava, né? Ela falava, a pessoa falar um dia do lixo, tipo, tratar a comida como lixo, cara, o cara já começou errado, né? Porque... É isso, ela sempre falava, a gente merece várias coisas. Tem gente que fala, não, mas eu mereço comer um bombom, eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer um hambúrguer. Cara, você merece tomar sol, você merece, sabe, hidratar o cabelo, merece ter uma boa noite de sono, ler um bom livro, sei lá, dar risada com seus amigos. Você merece tanta coisa, né? E acho que deslocar só para comida não é legal, né? A gente sempre busca a praticidade e a recompensa imediata. Né? Eu tô passando por processos de reeducação alimentar. Acho que eu já falei aqui, né? Efeito sanfona a vida toda, né? Quem me conheceu sabe, né? Então, Priscila magra, Priscila gorda. Priscila magra, Priscila gorda. Então, por causa disso mesmo, né? De tentar restringir muito ao invés de tentar reeducar. Então, nos últimos anos, assim, eu tenho mais focado na reeducação, né? Na ideia de entender o que eu estou consumindo, conhecer o que eu estou consumindo, para que seja um processo contínuo e que eu tenha benefícios a longo prazo, né? Então, de entender também que a nossa forma física também não tem a ver com saúde, né? Acho que
tem muita questão de gordofobia atualmente, né? Claro que a gente entende, né, que, sei lá, uma gordura abdominal, né, mais presente, ela pode trazer prejuízos cardiovasculares, mas assim, também não acho que a pessoa tem que ficar desesperada, né, de, meu Deus, eu tenho uma barriguinha, então eu vou infartar. Calma, né, acho que a gente tem que fazer exames, a gente tem que ir acompanhando, e eu acho que a direção é mais importante que a velocidade, né, porque fica muito, sei lá, já treinei com um personal que falava, por que você não toma nenhum remédio, sabe, para acelerar, assim, tipo, cara, não, eu já atendi mais que uma pessoa, eu não vou falar o nome do medicamento, mas mais que uma pessoa que tomou um medicamento que era inibidor de apetite, e as 3, 4 pessoas que eu atendi tiveram AVC, sabe? Uma delas, ela era mais nova que eu, e assim, eu tinha, sei lá, acho que eu tinha menos que 30 anos quando eu atendi ela. Nossa. Ela tinha 20 e pouquinhos, e ela teve um AVC porque tomou um inibidor de apetite. Então a pessoa fala, eu vou tomar um inibidor de apetite. Pra quê, cara? Tipo, por que você precisa de um medicamento pra tirar a sua fome? Não tem nada de errado em sentir fome, mas a questão é interpretar. O que você tem é fome? Ou é ansiedade? Ou é preocupação? Né? Será que não é a sua vida que está muito conturbada e você está tentando dar alimentos hipercalóricos para satisfazer alguma necessidade sua que não tem nada a ver com comida? E essa questão da gordofobia eu acho que é bem séria e deve impactar muito o seu trabalho. Porque eu percebo que impacta o meu. Muitas mulheres, assim, quando vão para terapia, trazem esse tema. E trazem muito num viés, assim... Ai, eu não sou focada, eu não consigo me organizar, e aí eu não tô satisfeita com o meu corpo, e aquele sofrimento, e começa dieta, e aí faz dieta restritiva, perde muito peso, depois ganha o dobro, todo aquele processo, né? Então, uma dos exercícios que eu gosto de fazer é de pedir pra pessoa, um exercício até que você pede também, pra pessoa só registrar tudo que ela come, né? Quando eu passei a primeira vez com a Bia, eu achei que eu tava super inadequada, porque... Eu não estou muito acima do peso, mas sempre estive acima do peso. Nunca fui magra, muito magrinha. Tive um período que eu estava meio, até bem complicada a minha alimentação na época, mas foi curto. E aí a Bia pediu, né, falou, olha, preenche pra mim o seu último dia, né, como foi. Aí eu, ai, meu Deus do céu, eu comi uma feijoada, porque vegano também bate umas pratadas, viu, gente? Vegetariano, né? Falei, putz, vou pôr aqui. E ainda falei, ela conhece o restaurante, ela sabe o tamanho da feijoada. Aí anotei. E aí a gente foi discutir, conversar sobre isso na consulta, né? E ela falou, nossa, tá muito legal aqui a forma como você fez, olha que legal, o seu café da manhã e tal. E aí que eu me dei conta, eu falei, realmente, assim, eu acho que a minha alimentação tá ok. Eu tava muito preocupada porque eu gosto de comer chocolate à noite, né? E aí a gente conversou, a Bia falou, olha, esse chocolate à noite, no meio disso tudo aqui, não é isso que tá fazendo A, B ou C. E tem outros fatores que vão atravessando, né? Eu tô num momento, já tem 3 anos que eu tô num tratamento, usando uma medicação que eu já tinha sido alertada que eu ia ter ganho de peso. A gente controla, monitora, não tô com problema de colesterol nem nada, mas eu sabia que eu ia ganhar peso. E o pânico que dá na gente, né? E assim, meu Deus do céu, eu vou ganhar peso. Aí eu fiquei as primeiras semanas, assim, porque foi rápido, era tipo 2 quilos por semana, e eu comecei a entrar na pira da balança e tal. Chegou uma hora que eu falei, não, pera, preciso parar. Fui lá, passei com a Bia, enfim, ela falou, tá tudo bem, vamos lá. Conversei também com o médico que tá fazendo tratamento, enfim. E aí eu vi um post de uma moça americana que ela fala sobre transtorno alimentar. Era uma foto dela, ela de lingerie, e a legenda, assim, era, essa é a cara da minha saúde. Esse é o corpo saudável dela, né? E aí, cara, me tocou muito, porque eu falei, bom, sim, eu ganhei peso nesse processo de tratamento, mas eu tô muito melhor de saúde hoje do que eu já estive antes. Então, essa é a estrutura da minha saúde hoje. Eu acho que eu tô hoje num lugar melhor. Talvez eu fique até melhor mais pra frente, mas hoje, pensando na minha história, eu tô ativa, eu tô comendo bem, eu tô feliz e tô tratada de outras questões. Então, é isso, não é porque meu IMC, não sei o que, eu nem ligo mais pra isso. Tá fora que eu tenho que ficar em pânico. Eu tenho que ter profissionais de saúde que vão me orientando. Sim. Então, o meu médico foi claro, ele falou, se a gente chegar num ponto que esse ganho de peso ficar descontrolado, que a gente vai mudar o tratamento. Mas chegou num ponto que estabilizou e eu tô assim, eu me sinto bem. Mas eu já fui
15 quilos mais magra do que eu tô hoje, por exemplo, né? Então, a importância da gente sair dessa aparência da saúde, que todo mundo é igual. A aparência da saúde é diferente para corpos diferentes, vidas diferentes, né? Acho que é legal a gente falar um pouco disso também. E tem a ver com disposição, né? Tem a ver com você conseguir dormir bem, acordar disposto, não ficar cansado, né? E acho que a gente pode ter isso com diferentes corpos, mas depende muito do que você tá fazendo com a sua vida. Não adianta nada também, você tá comendo tudo certinho, e aí você cheira cocaína, Sim. fuma e bebe e dorme 4 horas por noite, né? Aí não adianta nada. Sim. Ou ser magro, né? Porque essa coisa da gordofobia, o problema, gente, não é que, não, você... Ser saudável ou não. A questão é que ninguém fala pra uma pessoa magra assim, pô, mas você tem que cuidar do seu colesterol. O Diego, que é o meu esposo, ele não tem uma alimentação muito legal, ele não come nenhum tipo de fruta. Bia. E ele bebe muita Diego. Coca-Cola, né? E ele bebe muita Coca-Cola. Enfim, ele sabe disso. O Diego é a não- única pessoa que eu conheço que não come banana. Ele não gosta de banana, gente. Como estamos casados, é pela força do amor mesmo. Brincadeira, a gente se dá bem nisso. Mas a questão é, nunca eu vi alguém falar pro Diego assim, tá preocupante, hein? Olha só, você já tá chegando nos 40 anos e ainda não tá comendo fruta. Nossa, eu acho isso sério. Ninguém fala isso. Agora, uma pessoa que tá acima do peso ou uma pessoa gorda, as pessoas ficam querendo... Gente, calma. Quem tem que analisar isso são os profissionais de saúde que acompanham a saúde da gente. E escolha um profissional de saúde também que seja ético e coerente, mas a partir daí, deixa essas pessoas te orientarem e é isso. Isso é saúde, né, Bia? O termo saúde ele é muito amplo, né? Porque é saúde emocional, espiritual, física, tudo, né? Então, essa coisa de... E eu quero falar uma coisa muito triste, vocês sabem disso, que tem muito profissional da saúde que é gordofóbico. Sim. O que eu atendo de paciente que chega e fala, nossa, o médico nem olhou pra minha cara, falou, pra gente fazer isso, primeiro você tem que perder 20 quilos, sabe? Gente, é cada uma que eu escuto. Então, assim, depende do perfil da paciente. Tem paciente que eu acompanho faz tempo, a gente dá risada. Ela, Bia, você acredita que o cara falou que eu tô gorda demais? Porque o médico, sabe? Que é a pessoa que tem que ele te acolher porque aquilo não tá incomodando a pessoa. Porque saúde é isso. Eu tô dormindo bem. Como tá minha cabeça, assim, sabe? E eu acho que a gente tá num processo o tempo todo. Tem hora que a gente tá com a nossa saúde física ótima, mas a cabeça tá descontrolada. E daí a gente vai se acertando, né? Agora, você focar na magreza, isso que você falou, do tipo, ninguém perturba ali a pessoa que tá magra, tá tudo bem. Mas eu, com um olhar de nutri, eu vejo esses dias. Então, aí eu queria entrar naquele assunto dos tipos de vegetarianos, que não é porque vegetariano é saudável. Esses dias eu fui atender uma pessoa e a gente bate o olho, a gente vê que não tá bem. Magrinho, vegetariano. Ele era tão preocupado com a alimentação, que só come orgânico, só come isso, aquilo, que ele não estava se alimentando. Porque trabalha, corre para cima e para baixo, tem uma profissão que, enfim, passa bastante tempo fora de casa. Então, eu não como industrializado, eu não como isso, não como aquilo. Ele estava comendo muito pouco. Na hora que entrou, eu falei, tá abatido. Não... Só que para as pessoas que talvez não tenham esse olhar pouquinho... Magro, tá saudável. Tá magro, tá saudável. E aí ele deixava de comer várias coisas, porque, não sei o que é industrializado, eu não pego. Eu falei, é melhor você comer uma ervilha à noite industrializada, você colocar ali com arrozinho, mexer um ovinho, do que você não comer porque tá no saquinho. Então, é tão complicado, gente, mas essa coisa da gordofobia pega, e os profissionais de saúde tem bastante, que assim, sabe, que não consegue ter esse olhar. E a pessoa sempre espera que a pessoa, ela tá fazendo algo de, sei lá, tá tomando algum medicamento para alguma coisa. Que nem, tem uma amiga minha que ela tem um estilo de vida saudável, ela treina todos os dias, ela se alimenta super bem. E as pessoas, quando vão falar com ela, não falam, nossa, que legal que você tem esse estilo de vida. Sempre perguntam, que remédio que você tomou? O que você fez? Que tipo de dieta você fez para você emagrecer? Ela falou, não fiz uma dieta. Tipo, foi uma reconstrução de vida, né? De escolhas e tudo mais. Não, mas você emagreceu muito. O que aconteceu? O que você tomou?
O meu irmão, meus 2 irmãos treinam bastante, mas o caçula principalmente. Ele treina, tem um corpinho do jeito que ele quis ter e tal. E aí um monte de gente fala, mas que anabolizante que você usa? O que você usa? Já pensando assim, não, só dá pra crescer e ter um corpo definido se você usar algum, sei lá, beta-bloqueador, algum outro medicamento, né? Não dá pra fazer isso naturalmente. E ele fala, cara, eu não usei nada, tipo, é estilo de vida. Eu como igual todos os dias, sabe? Só isso. Mas é isso, as pessoas, elas querem encurtar caminhos, né? Acho que com a gente e com você, né? Acho que profissionais da psicologia e profissionais da nutrição, a gente encontra muita gente querendo encurtar caminhos. Pra você, de tipo, eu quero dietas milagrosas, eu quero receitas milagrosas. E pra gente eu quero estratégias pra mudar minha vida amanhã, né? Eu quero até semana que vem, no máximo, estar estabilizado emocionalmente, né? Sim. Eu acho também que isso acaba, a gente tá entre mulheres, né? Acaba sendo uma coisa ainda mais intensa quando a gente fala de mulheres. Temas que sempre estão na terapia das mulheres, né? Relacionamentos e corpo e dieta e atividade física, né? E aí eu acho que a importância da gente conseguir escolher bem os profissionais de saúde, porque eu concordo. Tem muitos que fazem um coro a essa preocupação que a gente tá de uma busca por um corpo muito ideal. Então, aí, desde profissionais da nutrição, mas também da psicologia, e também da educadores físicos, né? Às vezes a gente recebe o paciente traz, assim, uma fala da Nutri ou do personal e você fica, meu Deus, né? Como é que a gente vai sair dessa aqui? Porque não tá legal essa orientação. Não no sentido que a gente não possa ter objetivos e alcançá-los, né? Mas a gente precisa sempre trazer isso dentro do nosso contexto e principalmente da relação cultural com a comida, a função social da comida. Não tem como a gente falar de comida, de alimento e a gente esquecer disso, né? E eu percebo que as pessoas, assim, descontam mesmo. É como se não existisse esse fator, que você não se alimenta só para se nutrir. É claro que é importante você compreender a nutrição dos alimentos, para que você tenha uma alimentação mais rica. Mas não é só por isso que a gente come. A gente come para ter prazer, a gente come para estar com os amigos, né? A gente come porque é aquela receita da família que tá há anos e é deliciosa e que é cheia de industrializado, cheia de açúcar, enfim. Então, eu acho que é legal também a gente falar disso, né? Da importância de incluir o olhar sobre a sua cultura, o seu contexto, em qualquer decisão de saúde, inclusive alimentação, né? Como é a Bia social, assim? Pensando que a Bia nutricionista, as pessoas que convivem com você sabem disso. Você sente alguma diferença de tratamento de gente, assim, nunca te chamar pra comer uma pizza, comer, sei lá, alguma outra, uma massa, enfim, porque, não, a Bia vai me julgar porque eu tô comendo XPTO. Gente, só um adendo que eu lembrei agora. Eu fui uma vez numa hamburgueria, olha que péssima situação, que na caixinha tinha #choranutri. A caixinha do hambúrguer. Eu falei, não é minha Nutri, tá? Que ela já falou que eu posso comer hambúrguer quando eu precisar. Ó, muito legal você tocar nesse assunto, porque na época que eu estava, que eu falo super veganona, que aí eu vou falar desse período, gente, rapidinho. Por que eu estava super veganona? Eu falo esse termo porque, assim, eu não estava me alimentando nada de origem animal, mas eu estava com uma alimentação riquíssima. E eu não sou psicóloga, mas eu acho que eu estava com um pezinho ali na ortorexia, de só como coisa saudável, aqui no meu corpo só habita, e nananã. Nesse período eu percebi, assim, tipo, nem vamos chamar Bia porque não vai. Ou eu também já cheguei em situações do tipo, todo mundo comendo pizza, eu, vou brincar com as crianças. E de verdade, eu estava num processo tão forte naquele momento que não era esforço não comer pizza. Eu queria, para mim, eu estava assim, um ser que eu não estava ligando mesmo, e de verdade, não estava. Então, assim, são processos. Tive essa fase de negar convite, não vou. Mas eu vejo até hoje, assim, tem gente que me vê no supermercado, esconde o carrinho, não quero mostrar pra Nutri que eu tô comprando. E eu também já passei por esse processo, assim, do tipo, se algum paciente meu vê aqui que eu comprei uma coquinha pra Marília. Então, a gente tem que ter mais leveza em relação à alimentação, de verdade, assim. Eu tô levantando essa bandeira hoje, assim, eu falo que cada época eu já levantei a bandeira do veganismo, eu acho que é leveza em relação ao que a gente consome e consciência do que a gente precisa. E eu acho que a base de tudo, a gente tem que trabalhar muito junto psicologia e nutrição, porque tanto para a alimentação, essa coisa do corpo, da saúde, acho que a primeira coisa assim, que é importante é autoconhecimento. Para de olhar. A gente se conhece também através do outro, a gente, acho bonito isso nela, poxa, eu queria tanto ser igual a Pri.
uma profissional assim. Poxa, eu queria ter a disposição da Fabiola para treinar. Eu acho que a gente tem referências, né? Mas olhar primeiro para a gente do que eu gosto, o que eu quero fazer. Porque eu acho que parte do sofrimento também dos pacientes que eu vejo é querendo alcançar alguma coisa que não é dele, sabe? Tá lá fazendo crossfit, não gosta de crossfit, mas tá porque ali vai emagrecer, porque tá todo mundo fazendo. Outro fazendo aquela dieta restritiva, morre de vontade de comer um nhoque com uma carninha e não... Então, autoconhecimento e o conhecimento também sobre o que a gente precisa para o nosso corpo. Então, o que eu falo assim? Quando a base da alimentação é boa, então, beleza, estou naquele processo de autoconhecimento, quero cuidar da minha saúde. Emagrecimento vai vir como consequência, disposição vai vir como... Eu quero cuidar da minha saúde. Então, vou me conhecer. O que eu gosto de comer? Eu gosto de comer uns lanches de vez em quando. Se eu tenho uma base boa durante a semana e faço daquele momento prazeroso, eu estou cuidando de mim, olha esse suco, que gostoso. Porque quando eu faço, de verdade, a gente fala, nossa, que gostoso, olha o cheirinho, são várias coisinhas que eu estou colocando aqui. Ter esse prazer. Então, se você tem uma alimentação boa, uma base boa, você fazer 2, 3 refeições na semana fora ali daquele padrão mais organizadinho, não tem problema nenhum, que seu corpo está tão nutrido para metabolizar toda aquela gordura em excesso, para metabolizar aqueles aditivos químicos, né? Então, mas tem que encontrar esse prazer e entender que é preciso, né? Porque a gente fica assim, não vamos ficar nessa dureza, nessa rigidez, porque não é legal, porque depois volta a ficar pior. Então, a rigidez não é legal. Mas também deixar solto. Eu acho que você, Fabiola, em algum momento falou alguma coisa na internet, assim, essa responsabilidade que a gente tem que ter com a gente, com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Então, assim, entender, eu preciso de comida, preciso de calorias. E aí, como é que... eu não quero ir numa Nutri agora, não estou tempo, não estou com dinheiro, não estou... não sei o quê. Onde é que eu posso começar? Olha a sua alimentação. Então, eu como muito industrializado, eu como muito doce. Então, vou comer assim, um arrozinho com feijão, uma saladinha. Eu sempre falo assim para as pessoas, olha a forma do alimento e falo, tem que ter cada um no meu prato. Tem que ter uma folhinha, eu ainda faço assim, tem que ter uma folhinha, tem que ter um vegetal. Então, pode ser uma abobrinha, pode ser um chuchu, pode ser uma berinjela. Não fique preso, né? Tem tanta variedade, né? Eu acho que o que pega é isso, assim, né? Eu conheço gente também que tem a mesma alimentação todo santo dia. Aí, assim, a pessoa, funcionou, eu consigo bater aqui minha proteína, meu carboidrato, todo dia. Eu falei, todo dia. Com tanta coisa, comer um monte de fruta, verdura, legume, coisa... Não, todo dia. E aí é o processo da pessoa, tá funcionando para ela. O meu irmão come igual, todo dia. Assim, só de final de semana que não, mas pra rotina dele hoje, ele trabalha o dia todo e ele faz faculdade à noite. Então, ele precisa dessa estrutura do dia a dia, porque é mais fácil. Se ele abrir muito, ele não vai ter tempo de dar conta. Então, ele funciona super bem, ele não enjoa. Então, de segunda a sexta, ele come bonitinho aquilo que ele programou. Ele tem furo de final de semana, mas também come bonitinho, só que é um pouco mais livre. Aí, sim, as variações. Mas é que eu acho que, por exemplo, ele achou um caminho legal que funciona para ele. É que a regra, a gente não pode criar regra, porque é cada um com o seu processo, com a sua vida. Funciona para ele, mas o que eu penso num paciente como ele? Tá funcionando, tá atingindo o objetivo, tá mantendo peso, tá disposto. Passou ali no supermercado, tem um suco natural, alguma coisa. Eu sempre falo assim, pega essas oportunidades, assim, sabe? Eu fui num restaurante, hoje ele esqueceu a marmita. Fui num restaurante, come coisas que você não coloca na sua marmita no dia a dia, toma um suco diferente, sabe? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental, parar de se comparar. Gente, eu falo que, assim, a internet, Instagram, ajuda a gente, né? A gente fica com referência legal, mas fica numa coisa de... Você sempre fala disso também, né, Fabiola? Dos recortes, que a pessoa coloca ali o recorte da vida dela, né? Fui pra academia, isso, né? Não dá para se comparar. Então, eu acho que, assim, calma, respira. Esses dias até eu tô postando um negócio de atividade física. Que aí são outra coisa, assim. Que, por exemplo, beleza, eu não gosto de atividade física, mas é importante, gente. É importante fazer. É importante se mexer. Até assim, não gosto de fruta, mas é importante comer. A gente precisa ter... Você não é uma criancinha mimada, né? Nem tudo vai ser do jeito que você quer. Eu acho que muita gente se comporta como criancinha mimada mesmo, sabe? Sim. De, eu não gosto de dormir cedo, eu não gosto de acordar cedo, fazendo birra, sabe? Pô, cara, você tem 30 anos, tipo, por favor, sabe?
Sim. Você precisa regular seu sono, sim. Você precisa comer direito, sim. Para de ser mimado. Isso é sua responsabilidade. Né? Adorei vocês falarem isso, porque às vezes, assim, essa coisa eu não gosto. Tudo bem, não gosta, mas você precisa. Seu corpo precisa dormir, precisa descansar. E eu sempre falo da atividade física porque tem inúmeros benefícios para a saúde. Tem tanto tipo de atividade, não é possível que não exista uma que a pessoa goste, né? Eu ainda falo assim, gente, a gente tem articulação, é para mexer, depois enferruja tudo, né? Como é que você quer chegar mais velho, enfim. Então, eu acho que essa coisa da autorresponsabilidade, essa coisa do paciente mimado, a gente tem paciente, eu não como isso, não como aquilo. Eu falo, né? É isso mesmo, 30 anos de idade, né? Vamos lá, picar uma abobrinha, colocar ali... Enfim, eu acho que a gente tem o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e de saber de que coisas. A gente não precisa ser radical. Vou para academia todos os dias, treinar... 4 horas no dia. Não precisa. Mas entender a importância de se movimentar, sabe? Entender a importância de se alimentar bem. E aí, quando você entende que não é frescura, não é para ficar magra, não é para ficar bonita, porque eu preciso que o meu intestino funcione. Eu falo, gente, entra todo dia, tem que sair todo dia, né? Então, você vai lá, pessoas que ficam 5 dias, 6 dias sem ir ao banheiro e preocupada que não comer tal coisa, sabe? Eu falo, você precisa de fibra, você precisa de água, você precisa de dormir, se movimentar, ajudar essa motilidade intestinal. Enfim, gente, é muito assunto. Eu falo que a alimentação e psicologia andam assim de mãos dadas, né? Com a nutrição, né? Com a nutrição. E eu acho que conhecimento é a base de tudo. Você tinha falado dessa questão da rigidez e da flexibilidade, né? Eu gosto da ideia, isso é uma ideia que a gente estuda bastante na Gestalt terapia, da saúde como movimento, né? Quando eu tô cristalizado em qualquer posição que seja, num polo ou no outro, cristalizado nossa, eu estou obsessivo por comida, eu penso em comida, só como clean, eu tô ali, cristalizado. Ou eu tô cristalizado no outro polo. Não tô nem aí, eu como o que eu quiser da hora que eu quiser, não é nutri nenhuma que vai me falar o que eu preciso. São formas de adoecimento. Eu tô ali me relacionando de uma forma não saudável com aquela demanda ali que é a alimentação que a gente tá falando. Pensando em saúde, o melhor cenário é conseguir transitar, né? E transitar pensando isso. Bom, eu tenho, sim, como adulto, me responsabilizar pela minha saúde, pelo meu envelhecimento. Eu tenho. E para isso eu vou precisar, sim, ter uma reeducação alimentar, experimentar alimentos que eu nunca quis experimentar, até eu conseguir construir uma forma possível. Mas eu só vou sustentar isso aqui se eu tiver flexibilidade o suficiente para transitar do outro lado quando for preciso, quando eu quiser, né? Aí é uma coisa para vida, você supera a dieta, né? Você vai para um estilo de vida. E aí tem fases da vida que tá de um jeito, tem fases que tá de outro, mas muda, a relação muda. Quando a gente fica muito cristalizado num lado ou no outro, invariavelmente isso vai acabar causando problemas na nossa saúde emocional e também na saúde biológica, né? Então é isso, a gente precisa ter esse manejo. E quando eu falo flexibilidade, gente, não é comer uma pizza todos os dias. A flexibilidade é você entender, né? Bom, o que eu preciso fazer para eu me manter bem e saudável, mas também o que eu posso abrir mão e tá tudo bem, né? Como essa coisa de comprar industrializado. Eu acho que a gente já tá numa cultura mais legal das pessoas, quase todo mundo sabe, né? Melhor descascar do que desembalar. Essa frase que eu acho que ajuda muito a entender ultraprocessado e tal. Mas tem coisa que você não vai dar conta, você vai comprar industrializado, né? Então, sei lá, eu tenho que consumir muita leguminosa. Às vezes eu faço, tem dia que eu faço, mas aí você tem que deixar de molho, você tem que, né, tirar todo... Às vezes não dá, eu compro o grão de bico já cozido e é isso, e bora. Passou por um processo de industrialização. Aí eu vou, olho nos ingredientes, tento entender qual que é o melhor. É isso, é a gente conseguir encontrar a saída, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que não tem jeito, gente. Não dá para abandonar a sua alimentação. Ou, não é que não dá, dá. Mas se isso acontecer, você é responsável pelo resultado disso. Agora e no futuro. Isso é muito importante de deixar claro, né? Porque algumas coisas da saúde a gente não tem como prever, mas muitas a gente pode cuidar agora, né? Sim, exatamente. E assim, se você não consegue ter responsabilidade com a sua vida, com o seu corpo, com você,
você não falhou na vida, cara. Sabe? Você não consegue ter mais nada. Esse negócio de, não, eu preciso cuidar do outro, eu preciso cuidar do meu trabalho. Não, se você não cuidar de você, primeiramente, você não vai conseguir dar conta de mais nada. Não faz sentido, né? Não faz Assim, sentido. porque se existe um propósito nosso, é esse, de cuidar da gente mesmo, Sim, né? de viver bem a nossa própria vida, né? Ai, que delícia de papo. Se deixar, a gente fica aqui 3 horas, mas a gente já tá caminhando aqui para o que último pena. bloco. Que a gente ainda tem muita coisa para conversar, a gente tem indicação para fazer, tem polêmica para conversar, enfim. Então, Bia, a gente tem 3 quadros agora, né, nessa parte final do podcast, e a gente vai começar pelo nosso momento polêmica, que na verdade você já foi comentando, a gente já foi comentando, mas a gente vai aprofundar um pouco. E a polêmica de hoje é a seguinte, para você, como nutricionista, existe alimento proibido ou superalimento? O que você acha sobre isso? É uma polêmica. A gente sabe que tem alguns alimentos que são classificados aí como superfoods, tem muitos benefícios para a saúde, mas não tem algo que vai salvar a sua dieta, que vai ser incrível. É sempre o conjunto. Assim como tem algum alimento que é ruim, industrializado, cheio de açúcar, gordura, hidrogenada, que vai arruinar. Então, assim, não tem, gente, não tem o milagroso ou que vai arruinar a sua dieta, vai fazer você ganhar 2 quilos em um dia. Não tem. O que tem é uma alimentação balanceada. Aí, quando tem uma condição clínica, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu retenho líquido. Então, certos tipos de chá são indicados para você, que vai ajudar nessa retenção de líquido. Então, quando você tem uma condição clínica, tem alguns alimentos que, sim, fazem a diferença na sua alimentação. Então vamos usar uma cúrcuma, um açafrão, que é um anti-inflamatório. Mas é usar com frequência, né? Agora, algo que vai te ajudar ou te prejudicar, um único alimento, não existe, gente. Não existe. Então, não tem essa de isso aqui tá proibido, não pode comer. Você só precisa contextualizar ali, né? Bia, você falou isso dos superfoods, a gente já vai dar a nossa opinião também, mas só uma coisa que eu acho que é legal também comentar, porque também as pessoas estão indo muito por uma coisa da suplementação baseado nisso, né? A espirulina, não sei o que, então eu tenho que comprar cápsulazinha de espirulina e tal. Como é que é a sua visão, assim, sobre essa forma de consumir esses alimentos? Eu acho que o suplemento, ele ajuda mesmo, assim, muito. Mesmo quem tem uma alimentação boa. Você vê que quem tem alimentação ali boa, ela vai lá, vou usar um ômega 3, porque eu não consumo corretamente a quantidade que precisa. Então, assim, eu acho que o uso consciente da suplementação é muito boa. Por exemplo, eu estou falando, a gente vai falar do whey protein, né? Pode ser whey protein ou uma proteína vegetal em pó. Para quem está ali na correria do dia a dia, no lanche da tarde, que não consegue parar e fica com fome, chega em casa, você tem um whey protein, você tem uma proteína vegetal em pó, é muito bom, não é ruim. Então, a gente tem que saber usar. Isso não tem que ser a base, tem que complementar, tem que ser o suplemento. Aqui à tarde eu não consigo ter um lanche legal no trabalho, mas eu não quero ficar com essa janela, esse período todo sem me alimentar. A Nutri falou que eu tenho que consumir 120 gramas de proteína por dia e eu não consigo isso. Então, é saber usar. Tem indicação certa, tem muito suplemento que ajuda muito. Só que aí, aquele negócio, não adianta você ter o suplemento e não ter a base boa da alimentação. A alimentação é a base. O suplemento vem assim como um up, sabe? Você está fazendo tudo certinho. Então, você usa essa coenzima Q10, você usa essa proteína, que você não vai perder massa magra, você vai ter mais disposição. Mas aí, o que entristece, às vezes, é a pessoa colocando toda a fé ali na cápsula, no pozinho, e esquecendo da alimentação. A alimentação é base, gente. Suplemento é bom, ajuda muito em vários processos, quando bem indicado. Eu vejo, assim, tanta gente que gasta tanto dinheiro com tanta coisa. Eu falo, nossa, abre o armário, tem um monte de coisa, não sabe para que serve. Não sabe usar direito. Não sabe usar direito. E eu também gosto de usar eu falo para todos os pacientes também, né? Eu falo assim, quando a gente faz muita coisa, prescreve muita coisa, eu recebo umas pacientes, às vezes, com um polivitamínico, assim, tem tudo ali, sabe? Eu falo, quando a gente pede para muito santo, depois a gente não sabe qual santo agradecer. Então, faz as coisas devagarzinho, sabe? Ajusta a alimentação. Eu vou escolher 2 suplementos que eu acho que são mais importantes nesse momento. Porque se você faz um monte de coisa, você não sabe o que agiu. Se foi a alimentação que você melhorou, se foi suplemento. Então, eu acho que aí vem junto com a psicologia de
calma, vamos fazer uma coisinha de cada vez. Ajeita a casinha, a base, depois vai andando. Mas suplemento é bom, quando bem indicado. E acho que tem hoje um exagero, assim, Sim. das pessoas E pensarem mais no suplemento como um salva... resolver meus problemas do que a comida. E eu acho também que as pessoas acabam consumindo sem orientação, né? Eu acho que uma coisa é você receber uma prescrição disso, de alguém que está estudando. Como é que a gente não dá conta de aprender tudo. Como é que você escolhe, né? Então, busca um profissional para te orientar, para você saber quais que fazem sentido para você, né? Exatamente. Mas e aí, Pri, o que você acha disso, de alimento proibido? Você já falou do dia do lixo, né? Alimento proibido e superfoods, qual que é a sua leitura, suas experiências com isso? Eu acho que, nas minhas experiências, as pessoas buscam os alimentos proibidos como fonte exclusiva de recompensa na vida, né? Então, sabe que não pode, né? Sofre muito, porque tem profissionais que realmente proíbem, falam, não pode. Só que a pessoa elege um alimento como se fosse, tipo, a única fonte de prazer que a vida tem para me oferecer. Então, tipo, já escutei isso muitas vezes. Mas aí se eu tirar minha cerveja, tipo, como é que eu vou viver? Como é que eu vou ficar sem a minha cerveja? Porque a cerveja que salva a minha vida, a cerveja que salva a minha semana. Pera lá, né? Tipo, ok, você tomar uma cerveja de vez em quando, com a orientação do seu nutricionista, mas você eleger que não tem como você viver sem, né? Que você espera, sei lá, você tá achando todos os seus dias horríveis para chegar num único dia específico para consumir um líquido, sabe? E aí só isso é sua alegria e sua felicidade. Então, eu acho que os valores também estão um pouco distorcidos, assim. Eu acho que tem gente muito preocupada com a alimentação, mas também tem gente que tá cagando, não tá nem aí, e levanta bandeiras muito tipo, não, eu como, eu bebo e foda-se, sabe? Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Mas, assim, acho que dá pra gente escolher só viver uma vez saudável, viver bem, sabe? Viver disposto, né? Não acho que sinônimo de felicidade e alegria é virar à noite muito louco no rolê e comer um monte de porcariada e bebendo um monte de porcariada, né? Eu conheço muita gente que pensa dessa forma, sabe? Eu ainda bem que conheço gente também que pensa do outro polo, mas aí é aquilo de, eu não bebo mais, né? Eu tô numa fase de que eu não quero beber mais, sabe? Eu me relacionei com uma pessoa que ele consumia muito álcool e eu peguei um ranço de álcool. Dele também eu peguei ranço, mas de álcool, eu peguei um ranço de álcool depois dele, sabe? Assim, que não dá, assim. Uma caipirinha, um drinkzinho, assim, uma vez na vida, outra na morte, até tudo bem. Mas, assim, cerveja é um negócio que não me faz mais sentido hoje, sabe? E aí, assim, os meus amigos me aceitam do jeito que eu sou, porque eles sabem que eu sou esquisita, eu sou diferente deles. Mas eu imagino que muita gente possa olhar e falar, nossa, mas por quê? Que besteira, né? Devia aproveitar a vida. Eu acho que dá para aproveitar a vida de tanta forma, né? E então, é isso que eu penso, assim. Tomar cuidado com isso. Tudo bem, não ter alimento proibido, mas também ele não é só a única fonte de satisfação da vida. E o que você acha, Fá? Sim. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado mesmo de não ir para os polos extremos, né? Porque eu acho que a gente tem que ter também um cuidado muito grande com a questão do se alimentar de forma transtornada, né? Você mencionou a ortorexia, enfim. Então, quando a gente fica nessa coisa do alimento proibido, do superalimento, da alimentação você vai restringindo. E daqui a pouco a alimentação pode ficar de uma forma muito desequilibrada. Algumas pessoas até disfarçam isso quando a gente pensa nos transtornos alimentares mais reconhecíveis, como anorexia, bulimia. Eu acho que a gente ainda tem uma noção, uma dimensão maior. Mas a ortorexia, por exemplo, eu acho que a gente ainda precisa discutir mais. Esses dias eu tava vendo, não sei se vocês viram, a Gwyneth Paltrow, ela dando uma entrevista, você viu isso? Falando da alimentação dela. Nossa, que agonia, Bia, dá uma angústia. Eu não vi, Até a Chris Martin mesmo, do Coldplay. Gente, ela praticamente não come. Assim, ela tá numa pegada de alimentação clean, não sei o quê, mas assim, ela foi narrando e ela come muito pouco. E ela estava dando a entrevista tomando vitamina intravenosa. Não. E aí ela gente, explica. que triste isso. E ela explica pro cara por que ela estava tomando a vitamina, porque ela tinha viajado e ela estava cansada. Assim, eu fiquei muito assustada, porque eu vi, né, no TikTok, falei, não, deixa eu ver a entrevista inteira, né? Vamos entender. E ela, hoje, no Instagram, enfim, nas redes sociais, ela comunica, tipo, o estilo de vida saudável. Muito preocupante isso, né? Então, como é importante... Imagina, ela
ela deve ter iniciado, não sei qual que é a história, mas esse processo de identificar os alimentos que são bons, identificar os que são proibidos, até chegar numa quase não alimentação. Nossa. Né? Então, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, né, nessas falas. E eu acho que a gente precisa ter cuidado com rede social, porque existem pessoas falando sobre alimentação que não têm competência para tal, né? Então, a gente tem muitas pessoas que não são nutricionistas falando sobre dieta, falando sobre suplementação. Vendendo dieta. Vendendo, coach de não sei o que. É muito complexo. A Bia com certeza pode falar melhor, mas assim, é super complexo compreender como um alimento traz um benefício X, Y ou Z para uma pessoa, né? Fisiologia, inclusive, deve ser bem difícil, deve ter bioquímica pra caramba na graduação. E aí a gente não pode olhar para a dieta de uma pessoa que decidiu comunicar isso e entender que aquilo é exatamente igual para mim. Como que a gente consegue distinguir isso? Procurando profissionais que tenham uma formação. Então, muito cuidado, gente, com quem a gente segue. Eu tive uma fase veganona também. E aí eu fiquei numa vibe de seguir uma moça que fazia suco, assim, ela substituía a refeição por suco. E eu não saquei. E eu fiquei uma época fazendo isso e não foi legal pra mim, né? Mas quem era essa moça? Era só uma moça compartilhando a vida dela. Então tenham esse cuidado, né, com o tipo de material da internet que você consome. E quando você estiver na dúvida, dá uma checada, pesquisa uma pessoa que tem autoridade ali para falar daquilo, né? Alguém que você percebe que não está enviesado num discurso ou em outro, porque senão depois vira um negócio, né, que não se pode comer mais nada. Aí também tem as modas, né? Tem a fase que o ovo era péssimo, agora o ovo tá ótimo, tá em alta, né? Aí daqui a pouco... O glúten, né? O glúten é odiado, coitado do glúten. O glúten é o da vez, né? Aí eu tive lactose. Minha fase, nossa, não quero nem chegar perto. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de saber o que é... Porque se você fica consumindo aquilo internaliza e você entende que, realmente, existe esse alimento proibido, né? Tem uma frase que rola aí na internet que eu gosto, que eu falo assim, a vida de cada um deixa estragar do jeito que quer, né? Deixa estragar do jeito que quer. Excelente. Cada um tem sua vida e deixa estragar do jeito que quer. Eu acho que esse processo do tipo, tem gente que atualmente gosta de ir pra balada e acha que isso é a coisa mais legal da vida. Beber, fumar, comer um monte de besteira, né? Em algum momento, ela vai vivenciar uma outra coisa. E ela fala, nossa, como é mais gostoso. Então, eu acho que a gente tem que viver, tem que ter a experiência. E aí, a experiência do fazer a comida, experimentar coisa diferente, né? Então, eu acho que essa coisa... adoro essa frase. Deixa cada um estragar do jeito que quer. Mas se perceber, quando você se percebeu que o suco... não tá legal isso daqui. Porque você tá atenta a você. É triste quando as pessoas fazem alguma coisa ali baseada numa informação, alguém que não está muito habilitado para falar aquilo, e não está se percebendo. Não está se percebendo fraca, não está se percebendo que está se isolando das pessoas. É isso. Eu acho que a gente pega o que é bom e experimenta, né? Que a gente tem que experimentar. Mas olhar, o suquinho aqui não tá bom, não tá me sustentando, não. Tô com fome, né? Funciona para ela. E será que funciona? Né? Ou é só que ela mostra no Instagram. Exatamente. Bom, a gente vai para o nosso segundo quadro agora, que é o Momento Ciência. A Priscila vai trazer pra gente aí uma informação científica dentro do nosso tema. Pri, qual que é o Momento Ciência de hoje? É muito interessante o Momento de Ciência de hoje, o artigo que eu peguei. A nossa percepção de doce, na verdade, ela está no nosso intestino e não no nosso paladar. Então, a gente busca alimentos adocicados porque tem presença de açúcar no nosso intestino, tem molécula de açúcar no nosso intestino. Então, quanto mais açúcar a gente consome, mais vai ter molécula no intestino. Então, por isso que adoçante não substitui a vontade do doce. Porque se tem açúcar lá no seu intestino, você tentar consumir algo que é doce, que só sua língua vai perceber, é muito pouco. Então,
quanto menos açúcar a gente consome, menor a chance de ter moléculas de açúcar no intestino. Então, a gente vai acostumando o nosso paladar até, porque não vai ter aquela necessidade. Porque o que acontece? O intestino identifica a presença do açúcar e aí ele manda para o cérebro como fonte de recompensa. Então, o meu cérebro aprende que alimentos doces, eles são mais interessantes e agradáveis. Mas é por uma informação enviada do intestino e não do paladar. Gente, que interessante. Interessante. Então, pensando num processo, por exemplo, de reeducação alimentar, vai ter um período aí até Vai ter um que período. você consiga... Até o intestino, ele se readaptar com a sua nova condição de alimentos. Aí, essa saciedade vai sendo substituída por outras fontes, né? Não vai tendo só a necessidade do doce. Tem gente que não consegue almoçar, fazer uma refeição, sem pensar em comer um doce depois. Já escutei várias pessoas falando, eu tô comendo, mas eu tô pensando no docinho depois, Tem que ser né? docinho. É isso. Isso tá lá no intestino. Que interessante. Nossa, porque eu jurava que tinha mais a ver com paladar. Não, por isso que ninguém gosta de adoçante. Aham, A pessoa acostuma o paladar dela com aquele alimento com adoçante, mas ninguém fala, nossa, que delícia que é adoçante. As pessoas usam como uma substituição do açúcar, mas o nosso cérebro não entende como uma substituição. Porque não tem a ver com paladar. Nossa, e como é importante a gente ir se percebendo, né, nisso. Porque quando você falou, eu gosto muito de doce. Mas, por exemplo, pra mim, banana é doce. Porque eu gosto do sabor, né? Eu não preciso consumir açúcar. Eu consigo consumir um doce sem açúcar e falar, beleza, eu comi um doce. E tem muita gente que não consegue. Eu acho que eu fiquei pensando agora. Talvez pra mim seja mais a memória, né? Da coisa do doce. Porque eu cresci numa casa que tem muito doce. Minha avó faz doce, né? Do que o intestino, porque já vem um tempo que eu tô em reeducação alimentar, né? Mas o contrário também é verdade, porque pensando no Diego, eu só exponho o Diego nesse podcast, que consome muita coca, ele detesta a Coca Zero, assim, porque ele fala, não é a mesma coisa, não tem não é como, mesmo. não bate igual, né? E aí eu acho que tem a ver com o paladar, mas agora pensando, né? Tem Ele a ver deve com ter o uma intestino. coleção de moléculas de açúcar no intestino. Então, Sim. persistir pode ajudar, né? Quando a gente precisa fazer uma reeducação, né? Sim, sim. Que legal. Nossa, muito interessante. Muito bem, e agora a gente vai para o nosso momento indicações. Bia, o que você indica para nossa audiência hoje? De leitura, de filme, De tudo. vida. Tudo. Vai indicando vou aqui, ó. arrobas para a gente seguir tudo. Vamos lá, livro O Peso das Dietas. Eu não sei se eu falei anteriormente, aqui no podcast ou ali nos bastidores com a Fabiola, eu comecei sempre trabalhando com pacientes vegetarianos e atualmente estou trabalhando com bastante mulher, estou atendendo bastante mulher e eu estou muito preocupada mesmo com essa demanda, essa preocupação excessiva. Então, meninas, leiam esse livro, é maravilhoso, fazendo as pazes com a comida, com o corpo, entendendo o tempo, né, desses processos. Então, O Peso das Dietas, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Excelente. E tem um documentário que eu assisti recentemente, é o Método Stutz. Não sei se vocês já assistiram. Não. Eu achei incrível, porque ele é um psicanalista atendendo um cineasta, e o cineasta teve tanta melhora ali não é um psicanalista, ele é um psiquiatra, mas que faz uma linha também acolhedora, não medicamentosa apenas. E aí o cineasta teve tanto sucesso ali no tratamento e pediu se pudesse fazer um documentário contando a vida do médico dele. E é muito legal que traz um assunto que eu acho que hoje a gente tem que abrir, a gente tem que falar sobre nossa vulnerabilidade, que a gente fica levantando a bandeira do sou forte, consigo. Isso a gente tem que, né, se fortalecer todo dia, mas a gente tem que se entender também como seres vulneráveis. E aí o psiquiatra traz toda a história dele, então se fala, nossa, ele também tem os problemas dele, e como que ele definiu o método dele. E eu adorei o método dele, que ele fala assim, para a pessoa encontrar essa saúde, ele fala de uma pirâmide. E aí tem a saúde vital, que ele fala saúde vital, que é o que eu aí ele fala da alimentação, ele fala da prática do exercício físico, que ali é uma base para você começar a tratar a sua saúde mental. Né? Então, não dá para desconectar. Eu adorei. Pessoal, Método Stutz. É legal. Muito legal esse documentário. Legal. E eu acho que fala muito dessa coisa da vulnerabilidade, né? Do tipo, eu não consigo, hoje eu não consigo. Sabe? Hoje eu não consigo, mas eu não vou desistir. Eu vou fazer um pouquinho só. Ou se eu jogar toalha, tudo bem, eu vou aqui chorar 3 dias aqui no fundo do poço, mas daqui a pouco
não esperei superpoder. A gente não tem superpoder, né? Eu acho que quando eu estava nesse processo veganona, eu me achava assim, super poderosa, que eu estava super conseguindo. E chega uma hora que você não consegue mais. Não dá, sabe? E eu acho que esse documentário traz muito isso, da vulnerabilidade de um médico que ajudou uma pessoa. É incrível. E ele traz todas as questões da relação dele com o corpo, o cineasta, o paciente, né? Então, ele fala da relação com o corpo, que sempre pegou para ele, que ele foi um adolescente obeso. Ele fala da relação com a mãe. Então, a gente é tudo que a gente gosta. Ai, que delícia. Nossa, legal, eu quero muito legal. assistir. Assistam. Legal. Pri, qual que é a sua indicação hoje? A minha indicação é um livro, que também tem filme, mas é sempre o livro é muito melhor, né? É Comer, Rezar, Amar. Ai, Maravilhoso. Eu não li o livro É mesmo. melhor que o filme já é maravilhoso, o livro é bem melhor. Mas por que eu trouxe essa indicação? Porque eu acho que a personagem, né, ela tem uma experiência muito legal de experienciação de vida, né? Então, ela tem um momento de experimentar comidas novas, tem momentos de meditação, tem momentos de vivenciar o amor, que é para entender, assim, que nós somos seres humanos, né? Somos seres vivos, nós estamos vivos e a gente tem que experimentar a vida, né? Com responsabilidade, assim, claro, pra gente não se colocar em risco, mas a gente tem que experimentar a vida, né? Não dá pra gente ficar preso numa caixinha esperando que as outras pessoas ditem o que a gente vai fazer ou vai deixar de fazer. Então, a experiência dela é incrível, então eu recomendo muito esse livro, porque é uma leitura bem gostosa, assim, que você se envolve com ela, sabe? Então, é muito legal. Nossa, que legal. E a sua indicação, Fá? Eu vou, falando de rede social e da gente ter influências boas, eu vou indicar aqui alguns perfis de nutricionistas que me ajudam muito a pensar sobre alimentação. Primeiro, a nossa convidada, né? Obrigada. O Insta da Bia é uma delícia, porque daí ela vai compartilhando as receitas, sempre me inspira, eu sempre copio. Ah, que delícia. É muito bom, além de várias informações importantes, enfim. Vai ficar o arroba aqui, mas é arroba Bia Nutriveg. A gente vai deixar tudo certinho aqui na descrição do nosso episódio. Quero indicar também a Natália Vinoli, o arroba dela é arroba Nutrição com Personalidade. Eu adoro esse perfil, ela discute várias coisas interessantes, ela faz algumas comparações de alimentos também, então um dia desses ela estava comparando o pãozinho da padaria com o pão integral, em termos de nutrientes, muito legal. É bem educativo, assim, pra gente aprender a ler os rótulos. E também, outra nutricionista, que é o arroba Nutrir Sua Essência, deixa eu abrir aqui, que é a Thaís Aceto. Ela também é psicanalista, então ela faz uma reunião, assim, de muitas informações interessantes. E também eu gosto bastante das discussões que ela traz. Ela comenta filmes, fatos, assim, né, da internet, sempre pensando nessas questões da alimentação. Então fica uma coleçãozinha de arrobas para você colocar no seu feed, para você também ter pensadores aí, pensadoras sobre alimentação de um jeito leve, né? Legal. Vou segui-las. Ah, é muito legal. Vocês vão curtir. Gente, é isso. Passou muito rápido. Chegamos muito no final rápido. do nosso episódio. Bia, muitíssimo Muito obrigada. Bia. Eu que agradeço, Adoramos. meninas. Adorei. Acho que a gente tem muito para falar. A gente tem que fazer outros encontros, porque abrange muita coisa a alimentação. Eu fico muito feliz com o convite. Espero ter contribuído aí com alguma informação para Muito, vocês. contribuiu muito. Para quem está ouvindo. E é isso, gente. Vamos, ó, leveza. Muito obrigada, gente. Beijo, gente. Beijinho. Beijo, obrigada.